tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Jesus esteja em sua vida. Hoje eu vou continuar com a minha meditação nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, a partir do versículo 44. Eu já meditei nos vídeos anteriores até o versículo 43 e neste dia eu quero continuar com a minha meditação encerrando o capítulo 13. Recapitulando, o capítulo 13, ele começa com a primeira viagem missionária, quando Paulo, juntamente com Barnabé, eles saem da Antioquia da Síria, passa pela ilha de Chipre, vão até a Antioquia da Pisídia. Eles saem também com João Marcos, quando chega em determinado lugar da viagem, João Marcos ele retorna para Jerusalém. E Barnabé e Paulo, eles continuam a sua viagem. E a partir do versículo 44, Paulo continua na sua primeira viagem missionária. Interessante é que Paulo, quando chegava em alguma cidade, a prioridade dele era pregar o evangelho nas sinagogas. Creio eu que Paulo tinha um amor muito grande para com seus irmãos judeus. Por isso ele priorizava a pregação do evangelho para eles, pois Paulo, ele era um fariseu, ele foi um homem que estudou aos pés de Gamaliel, era da tribo de Benjamim, descendente de Abraão. Portanto, ele parece que priorizava o evangelho aos seus irmãos judeus. Mas vamos ver agora o que acontece durante esta primeira viagem missionária. Parece que as coisas começam a mudar. Vamos ver. Versículo 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Veja que no versículo anterior deste capítulo, ele fala que Paulo, ele prega em uma sinagoga e os judeus piedosos, eles ouvem a Paulo. Pode ver que no versículo 43, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiram, convenceram a perseverar na graça de Deus. E o 44, ele é uma continuação do versículo 43, pois no sábado seguinte, diz aí que toda a cidade, eles afluíram para quem? Para ouvirem a palavra do Senhor. A palavra afluir, no grego, é reunir, retirar para estar com. Então eles reuniram juntamente com os demais cidadãos dessa cidade e foram ouvir Paulo. Paulo estava pregando a palavra do Senhor. Interessante é que no versículo 45, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Quando os judeus que pertenciam àquela sinagoga a qual Paulo estava pregando, quando eles viram que as multidões, elas estavam se afluindo, indo em direção àquele lugar para ouvir a palavra do Senhor, eles ficaram cheios de inveja. Eu acho que em toda a história daquela sinagoga, eles nunca tinham ouvido ou visto algo daquela magnitude. O povo da cidade toda
se afluir ou ir em direção a uma sinagoga, ouvir a palavra de Deus. Outra coisa que me chama a atenção aqui neste texto é que não fala que Paulo realizou algum tipo de sinal, de maravilha para chamar a atenção do povo. Diz que Paulo ele tinha pregado a palavra do Senhor. No versículo anterior, voltando lá, vamos ver o versículo anterior. Olha aí. Vamos ler mais ainda. Vamos ver mais ainda. Ele começa a falar a respeito dos profetas, da mensagem do Senhor. E no 42, ao saírem, eles rogaram-lhe que no sábado seguinte lhe falassem estas mesmas palavras. Eu já meditei isso no vídeo anterior. Ele estava falando a respeito do Evangelho de Cristo. E estes judeus piedosos e também prosélitos, eles ficaram desejosos em ouvir mais a respeito deste Evangelho. E no sábado seguinte, creio que não somente esses prosélitos e esses judeus piedosos foram até a sinagoga, mas diz aí que no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então, diante do relato de Lucas, eu creio que esses judeus aqui que ficaram cheios de inveja, eles nunca tinham visto isto em suas vidas. Multidões afluindo, indo em direção a um determinado lugar para ouvir a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela é poder para transformar vidas, e quando ela é pregada na autoridade do Espírito Santo, pessoas são despertadas para ouvir. Então foi isso que aconteceu ali naquela cidade. O povo estava sedento, o povo estava querendo ouvir mais a respeito deste evangelho que Paulo estava apresentando a eles. Mas alguns desses judeus, eles ficaram cheios de inveja e eles blasfemavam. Olha aí, a palavra blasfemar é falar mal, é injuriar, insultar, caluniar. Então, eles começaram a falar mal a respeito daquilo que Paulo estava falando. E diz ainda que eles contradiziam. O que é contradizer? É falar contra, opor-se. Então eles falavam mal e falavam contra o que Paulo estava pregando. Versículo 46, então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, com ousadia é, vamos dizer assim, falar com confiança, falar com segurança, é você falar de algo que você tem plena convicção. Pode ver aí que a palavra é usar a liberdade de falar, mas no 2 aí, ó, ter ousadia, mostrar segurança. Você tem segurança naquilo que você está falando. Então, tanto Paulo e Barnabé, eles falavam com segurança. Disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos volvemos para os gentios. Diante deste fato ocorrido, em que os judeus se levantam contra a pregação de Paulo, tomados de inveja, blasfemando, falando mal e colocando contra a mensagem de Paulo, então Paulo e Barnabé, eles falam com coragem, com ousadia, com firmeza, com segurança. Olha, primeiramente, o evangelho, ele deveria ser pregado a vocês, judeus. Mas, como vocês estão rejeitando e vocês mesmos se julgam indignos de entrar na vida eterna, então, já que vocês não querem, então nós vamos partir para os gentios. Olha aí, volvemos para os gentios. Volver é virar, girar, voltar as costas. É como se Paulo e Barnabé estivessem
tivessem dando as costas para os judeus e agora se voltando para os gentios e anunciando aos gentios a mensagem do Senhor Jesus. 47. Porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Então, Paulo, juntamente com Barnabé, ele diz, olha, porque o Senhor assim nolo determinou, eu te constituí para ser o quê? Luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Interessante que isso também está registrado em Isaías 42, versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios. Então, eles agora seriam missionários, seriam representantes do Senhor Jesus aqui na terra, e eles levariam agora o evangelho do Senhor para os gentios até os confins da terra. Porque os judeus, eles rejeitaram, eles viraram as costas, eles falaram mal. Claro, não estou generalizando, não foram todos os judeus que viraram as costas, que ficaram cheios de inveja, que falaram mal, não. Pode ver que muitos prosélitos e judeus piedosos, eles se converteram ao Senhor, deram ouvidos à voz do Senhor e tornaram discípulos do Senhor Jesus. Mas uma outra parte de judeus, eles viraram as costas. Por isso que agora, assim como o Senhor, ele, quando foi levantado ali na cruz do Calvário, diz que o próprio Senhor Jesus diz o seguinte, e quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Quem? Quem é esse todos? Judeus e gentios seriam atraídos à pessoa do Senhor Jesus. Então a cruz do Calvário, quando ela foi levantada ali com Jesus, serviu que para atrair judeus e gentios. E agora, os missionários do Senhor Jesus, os apóstolos de Cristo, saíram para as nações, anunciando essa luz que é Jesus aos gentios, a fim de que eles fossem o quê? Salvos. A fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Interessante que no 48, os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Interessante que todos aqueles gentios que realmente tinham um chamado de Deus em suas vidas, eles glorificavam a Deus, eles regozijavam, porque eles se sentiam o quê? Gratos, porque os gentios outrora eles não tinham a luz que é Cristo, eles estavam distantes, fora das alianças que o Senhor fez para com a nação de Israel, estavam distantes, longe da salvação. Mas agora, através da luz que é Jesus, ele atraiu a todos, judeus e gentios. E agora os gentios, quando eles ouviram isso, que o evangelho do Senhor Jesus também estava indo em direção à pessoa deles, eles alegravam, eles glorificavam o Senhor. Interessante que no 48, 49, já estamos encerrando, quase encerrando, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles, quem? Os judeus, o pó dos pés, partiram para Icônio. Eles não ficaram satisfeitos em somente falarem mal do evangelho que Paulo estava pregando.
não ficaram satisfeitos somente com isso. O que eles fizeram? Quando eles viram que o evangelho do Senhor Jesus, o qual Paulo e Barnabé pregavam, eles instigaram. Instigar aí é o quê? A palavra instigar, ela é incitar, estimular. Então, esses judeus que foram tomados de inveja, além de falarem mal da mensagem de Paulo, eles incitaram, eles estimularam o quê? As mulheres piedosas de alta posição, provavelmente pessoas que tinham uma certa influência ali naquele lugar, naquela sociedade onde eles estavam. Pode ver que pode ser uma pessoa rica, influente, respeitável, honorável, de boa reputação. Tudo isso, essa palavra grega, ela significa. Poderia ser mulheres ricas, mulheres influentes naquela sociedade, respeitáveis. Nós não sabemos, mas eles escolheram estas mulheres. Para quê? Para levantar uma perseguição contra a pessoa de Paulo e de Barnabé. E também pode ver que os judeus, eles instigaram também quem? Os principais. Principal é protos, são primeira posição, pessoa de influência, chefe. Provavelmente seriam os chefes da cidade, os maiorais da cidade ou os magistrados da cidade. Então os judeus, eles instigaram, eles incitaram, estimularam o quê? Tanto as mulheres de alta posição, ricas ou respeitáveis da cidade, como também os chefes daquela cidade, os magistrados. Nós não sabemos que esta palavra ela tem um significado muito amplo da cidade. E levantaram o quê? Uma perseguição. Contra quem? Contra a pessoa de Paulo e Barnabé. E a perseguição foi tamanha que eles expulsaram quem? Paulo e Barnabé do seu território. E como uma forma de protesto contra aqueles judeus, o que Paulo e Barnabé fizeram? E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos seus pés, partiram para Icônio, era a cidade próxima. Então eles sacudindo o pó, no intuito de que eles estavam deixando eles, um sinal de indignação contra aqueles homens que estavam rejeitando a palavra do Senhor. Então ele sacode o pó, um ato simbólico de que eles estavam indignados contra a atitude daqueles homens em rejeitarem a palavra do Senhor. Então eles sacodem o pó, partem para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Quem é os discípulos aqui? Os discípulos de Jesus. Então, por um lado, nós temos uma multidão irritada, uma multidão perseguidora, uma multidão que se levantava contra o evangelho do Senhor Jesus, a ponto de expulsarem os missionários do Senhor. Por outro lado, nós temos uma multidão de pessoas, os discípulos de Cristo. Esses discípulos, eles estavam que transbordantes de alegria e do Espírito Santo, porque eles haviam recebido a salvação. Então, nesses pequenos versículos que nós meditamos, nós chegamos à conclusão que existe duas multidões deste mundo. Uma multidão que persegue, que calunia, que rejeita a palavra do Senhor, que faz de tudo para sufocar o evangelho que está sendo pregado neste mundo. Por outro lado também, tem um grupo de pessoas, os discípulos de Cristo, que permanecem alegres, felizes, porque eles são cheios do Espírito Santo e amam ao Senhor Jesus. Isso até os dias atuais. Nós vemos hoje dois grupos distintos, aqueles que rejeitam e aqueles que abraçam, que amam, que transbordam de alegria e do Espírito Santo. Que Deus em Cristo abençoe. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu estarei entrando aí no capítulo 14 dos Atos dos Apóstolos, quando eu estarei dando continuidade a respeito da primeira viagem missionária de Paulo juntamente com Barnabé. E eles vão estar na cidade de Icônio. Eles
estavam em uma cidade e agora partem para a cidade de Icônio. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Que Deus em Cristo o abençoe e até lá.